Olá! Programas esportivos no estilo mesa redonda são muito tradicionais na TV brasileira. Tanto na TV aberta como na TV fechada, o estilo não varia muito, exceto pelo programa Os Donos da Bola, na TV Bandeirantes. O programa gera muita repercussão, principalmente na internet. Isso deve-se, em parte, ao seu apresentador, que é nada mais, nada menos que José Ferreira Neto, mais conhecido como Craque Neto, um dos maiores ídolos da torcida corintiana. O diferencial do programa, além, obviamente, da presença de Neto, é seu elenco formado prioritariamente por ex-jogadores. Em março de 2022, Os Donos da Bola completou 10 anos. Luiz Peire Fabiani, jornalista e colunista do portal Meu Timão, ex-aluno do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fez seu trabalho de conclusão exatamente sobre esses 10 anos. Em formato de revista, Luiz fala sobre a história do craque, suas polêmicas e momentos engraçados do programa e de sua vida pessoal. Eu sou Guilherme Azelieiro e Luiz Peire Fabiani é meu convidado. O Mac Entrevista está começando. Luiz, primeiramente eu queria agradecer demais por você estar aqui conosco, por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo, do seu dia para estar aqui com a gente. E aí, Guilherme, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí desse projeto que marcou bastante aí minha vida acadêmica. Cara, a primeira pergunta é, como surgiu a ideia do seu TCC? Cara, desde o meu terceiro semestre na faculdade eu trabalho na área do jornalismo esportivo, no site Meu Timão, como vocês falaram na introdução. Então eu sempre tive um vínculo muito grande com esse setor e meu TCC não poderia ser diferente. A ideia inicial do meu TCC foi sobre o impacto do futebol nas ditaduras militares de Brasil, Argentina e Chile. E acabou não indo para frente por alguns motivos extra-acadêmicos ligados a comitê de ética, enfim. E mais para o meio do ano, ali para o final do ano, eu precisei trocar de tema de última hora. E o Neto é um cara que eu assisto todos os dias, é alguém que eu sentia que eu conseguiria ter alguma proximidade para eventuais entrevistas, visitas, enfim. E optei, falei, vou fazer sobre o Neto, uma análise sobre o Neto. E pesquisando um pouco sobre ele, descobri a efeméride, que eram os 10 anos do Donos da Bola. Pensei em unir as duas coisas e aí fiz um trabalho que, na verdade, ele é muito mais focado no Donos da Bola do que exatamente no Neto, né? E como o Neto transformou o Donos da Bola num case de sucesso aí do jornalismo esportivo. E com relação a esse case de sucesso, para você, qual foi a chave do programa? A chave do sucesso para o programa? A chave do sucesso é a autenticidade do Neto. A chave do sucesso é como o Neto, de forma genial, consegue criar um laço de proximidade imenso com o seu telespectador. A gente for pensar em outros meios de programa de televisão, então, e isso não é nem qualificando como melhor ou pior, mas sim pensando em como eles emitem essa linguagem, o Globo Esporte foi um programa que demorou 3 ou 4 décadas para conseguir criar esse laço. Você pega outros programas de esporte no estilo Mesa Redonda, o Mesa Redonda da Gazeta, que até mesmo para se aproximar da audiência trouxe jornalistas com o clube assumido, enfim. E o Neto ele reinventa isso, não só tendo seu meio clubista mesmo, se afirmando como corintiano, mas falando a linguagem que o público quer ouvir. Todo mundo entende o que o Neto quer dizer. E o futebol, querendo ou não, ainda que tenha espaço para tudo, eu sou muito desse meio, eu entendo que a linguagem, acima de tudo, ela precisa ser fácil de ser captada, porque a gente está falando do esporte mais popular do Brasil, a gente está falando de um esporte que, na sua maioria, é praticado e consumido por pessoas que não tiveram tanto acesso à educação. E eu acho que o Neto ele democratiza o conteúdo de uma forma que transforma isso tudo num grande sucesso. E, óbvio, a gente tem outros pormenores, as pessoas que estão por trás das câmeras, as pessoas que ajudaram a desenvolver esse personagem Neto, porque o Neto de 2013 não é o mesmo Neto de 2023. Então, tudo isso, todo esse entorno é o que faz o Donos da Bola dar certo. Aproveitando o gancho da imagem do Neto, o que você acha que formou a imagem do Neto? O que você acha que transformou ele nesse personagem que ele é? Cara, o Neto ele é muito explosivo. Então, por mais que ele tivesse esse personagem de apresentador, que era como o Donos da Bola seguia a toada nos primeiros anos, hora ou outra ele explodia. Hora ou outra ele voltava a ser o José Ferreira Neto, criado em Santo Antônio de Posse, sabe? Ele voltava, ele transmitia da forma mais natural possível aquilo que remete à personalidade dele. Então, você tem alguns eventos-chave para isso. Se a gente for voltar para 2017, eu até cito durante a elaboração da revista, que é o famoso Dia do Pão, né? Que é o dia que o Corinthians fica em risco, eventualmente, de perder o título para o Palmeiras, e o Neto explode no programa ali e fala o que não deveria falar, assim, de acordo com o roteiro dele.
Mas aquilo acaba dando certo, porque ele fala isso num programa de segunda-feira, dia 6 de novembro, e o programa da terça-feira, dia 7 de novembro, e terça-feira, quem trabalha com jornalismo esportivo sabe, é o dia mais morto, e a audiência dispara. Então, as pessoas que estavam por trás das câmeras do Donos da Bola começam a falar, pô, talvez o caminho seja outro. Talvez a gente não tenha que ter alguém determinando o que o Neto tem que falar, mas deixar o Neto ser o Neto. E aí o fenômeno foi natural, é um gênio mesmo. E por várias vezes, como você citou o Dia do Pão, ele virou um meme. Até recentemente, com ele ter se vestido de sogra do Vitor Pereira. Você acha que ele ter virado um meme, ele ter virado um meme, no geral, pela internet, aumentou a audiência do programa? Sem dúvida, sem dúvida. Isso em números objetivos. Eu não vou saber trazer agora exatamente os dados, mas isso é comprovado e tido como realidade dentro do programa. E não necessariamente por ser um meme, sabe? Mas por você nunca saber o que vem. O Neto é uma caixa de surpresas, cara. Às vezes ele tá falando da sogra do Vitor Pereira, que é português, aí ele lembra da padaria, que a padaria, o dono era amigo do pai dele, e o pai dele era delegado, sabe? Então, ele é muito peculiar, só que de uma forma que não tem muito como dar errado. Então, eu entendo dessa forma. E para a TV brasileira, estilos de mesa redonda no estilo do Neto, de uma forma explosiva, uma forma mais divertida, não é tão comum de se ver, né? Você achou a forma do programa? Principalmente trazendo ex-jogadores que se relacionam com outras torcidas, como, por exemplo, o Veloso, o Souza. Você achou a forma do programa revolucionária, por assim dizer? Cara, a forma em si do programa não é revolucionária. Se a gente for voltar no tempo, o tradicionalíssimo Mesa Redonda da Gazeta sempre teve o Chico Lang como corintiano, o Avalone como palmeirense. Enfim, você sempre teve essa figura do cara que estava representando um time. O ex-jogador, na Mesa Redonda, aí sim já é um pouquinho diferente, porque o ex-jogador ele é introduzido na mídia esportiva inicialmente como comentarista, né? E comentarista de transmissão, porque ele tem percepções que, querendo ou não, os jornalistas não têm. Então, o Neto ele acaba juntando um pouco dessas duas coisas. Eu não chamaria muito de revolucionário, mas eu chamaria como pioneiro. Eu acho que o caminho acaba sendo cada vez mais esse. Para nós, enquanto jornalistas, não é a melhor coisa, porque o mercado de trabalho fica mais escasso, mais apertado. Mas, enquanto alguém que consome esse conteúdo, eu acho muito bom. E até isso é estratégico, sabe? Não é qualquer ex-jogador que vai. Conversando ali com algumas pessoas do programa, a ideia inicialmente de ter o Veloso, ex-goleiro do Palmeiras, ídolo do Palmeiras, era para ter um contraponto ao Neto. Você tem sempre um outro jornalista, e aí varia, pode ser o Jorge Nicola, pode ser o Vessone, o Cereto está indo bastante nesses últimos tempos. E aí você tem a figura do Souza, que não é só um ex-jogador do São Paulo, para você simbolizar os três grandes da capital, como é também alguém que veio do Nordeste. Então, as marcas de oralidade do Souza, o sotaque nordestino, foi uma estratégia do programa para se aproximar desse público e tornar ele cada vez mais popular. Então, a ideia de você ter ex-jogadores, ela não é puramente vamos escolher qualquer um e vai. Tem toda uma lógica por trás que também ajuda a explicar os bons números do programa. Seu momento favorito do programa? Cara, meu momento favorito... É difícil não falar do Dia do Pão, né? É difícil não falar. O Neto ele também tem momentos bem controversos, né? Tipo, e aí eu tava até brincando, né? Porque 2 meses depois de eu entregar um trabalho falando sobre a responsabilidade jornalística do Neto, ele é processado numa queixa-crime pelo Tite, né? E ali sim, errando drasticamente. Meu momento favorito do programa, cara... Difícil de pensar. Eu vou no Dia do Pão mesmo, porque tem um capítulo inteiro dedicado a ele na revista. E é realmente um dia que não tem como esquecer. Não tem. Talvez um dos dias mais importantes do Donos da Bola em si, né? Porque foi uma audiência absurda. Foi a virada de chave. E como você falou, ele se envolve em diversas polêmicas. Não só como Neto, como, por exemplo, Abel Ferreira. Você acha que essas polêmicas prejudicam a imagem do Neto ou dão ainda mais audiência positiva para o programa? Nem toda audiência é positiva. Muitas vezes as pessoas vão te acompanhar esperando que você erre ou esperando alguma retratação, enfim. Então, eu diria que as polêmicas, e aí eu tenho que me colocar no papel de jornalista também, inegociavelmente não são positivas. Essa do Tite que eu cito, por exemplo, o Neto ele usa palavras que um comunicador tem que ter um mínimo de responsabilidade para não usar. O caso do Abel Ferreira, que ele fala até da mãe do Abel Ferreira, né? Um cacetinha. Então... É algo que não dá pra gente isentar o Neto, sabe? De fato, ele erra e eu acho que tem que se tornar cada vez menos recorrente esse tipo de coisa. Quando parte para ofensas de cunho pessoal, tudo. Eu acho que as análises críticas dele, de fato, tem que ter a marca dele. Mas aí a gente tem que seguir limites éticos até para que isso não ultrapasse o que é razoável, sabe? A imagem do Donos da Bola em si é muito pode-se dizer, muito bem visto para crianças, né? Para menores.
Principalmente, muitas crianças são fãs do Neto, muitas pessoas até decidem virar jornalistas por conta de pessoas como o Neto, apresentadores como o Neto. Como jornalista ou como apresentador, você acha o Neto um bom apresentador, um bom jornalista? Acho. O próprio Neto se qualifica como o melhor do Brasil, né? Eu perguntei. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: você se acha um bom comunicador? Ele falou: o melhor. E eu acho que se a gente for levar a palavra comunicador à risca, eu acho que ele não está errado. O comunicador, a responsabilidade dele é fazer com que as outras pessoas entendam o que ele está dizendo de forma clara. E o Neto é cirúrgico nisso. E como eu falei, dentre 1001 defeitos, um deles não é a incapacidade de se comunicar. E seja isso falando uma informação de bastidor, seja isso fazendo um merchan, que o programa dele é lotado de merchan. Então, cara, para mim, eu acho inegociável essa posição de bom comunicador do Neto. Bom jornalista são outros 500, porque o próprio Neto não se diz jornalista. Ainda que na nossa profissão a gente não tenha que ter diretamente um curso superior para exercer, exato. O Neto ele evita muito o rótulo de jornalista. Então eu não vou qualificar ele como bom ou mau jornalista, e sim como comunicador. Para mim é um excelente comunicador. Com relação à sua opinião, você acabou de falar que como jornalista, muitas pessoas não precisam ser formadas jornalistas para entrar na área do programa. Qual é a sua opinião que o jornalismo é uma área muito abrangente e muitas pessoas são jornalistas e não são formadas? Você concorda com isso? Você acha legal, aceitável? Eu acho que o jornalista, primordialmente, ele tem que ser ligado ao fato. Então, naturalmente, qualquer pessoa que está noticiando um fato, que está levando uma notícia a um determinado público, já está exercendo jornalismo. Então, eu entendo que por esse caminho, de fato, é natural que não se exija um curso superior. Agora, a gente não pode misturar isso também com se abster dos valores e das necessidades para você fazer um bom trabalho jornalístico, sabe? Eu acho que, por mais que você não tenha que necessariamente aprender isso numa faculdade, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter ética, você tem que saber trabalhar, dialogar com fonte. Por exemplo, digamos que uma informação chegue para mim de uma pessoa ligada ao primo de um jogador. O jornalista, naturalmente, por ter aprendido, ele vai ter o discernimento de saber que talvez seja melhor consultar outras fontes. E a pessoa comum, não que o jornalista não seja uma pessoa comum, talvez já queime a largada ali. Então, querendo ou não, eu entendo, acho natural que você não precise de um curso superior, mas ainda assim você não pode abrir mão dos valores e do que o jornalista tem que ter para fazer um bom trabalho. Para a realização do seu TCC, você teve a oportunidade de entrevista com algum dos participantes do programa? Eu fiz 5 entrevistas com participantes do Donos da Bola, e aí você tem outros, que eu até cito aqui, né? O Mauro Betting deu entrevista no meu TCC como alguém, como um entendedor de jornalismo esportivo, né? Como um conhecedor da área. O Tomás Rosolino, historiador, também falou comigo. Agora, do programa, eu falei com o Neto, com o Renato Nalesso, o famoso Cascão, que o Neto tanto cita no programa, o diretor, com o Léo Takeishi, que é editor de texto e é o funcionário que está há mais tempo no Donos da Bola, desde o dia que ele foi ao ar, com o Souza e com o Veloso. Então foram com esses 5 do elenco com quem eu conversei. E foram 2 idas à Band. A primeira eu não entrevistei ninguém nessa primeira ida, mas foi mais para conhecer o lugar, entender aquele funcionamento de dia a dia. Então foi um dia que eu fiquei sem falar com ninguém, ainda que ele soubesse que eu estava lá para isso, mais ou menos de canto ali na redação do programa, movimentando, tentando entender como era aquele processo de bastidores para o programa ser feito. Então é engraçado porque o Neto chega na redação, ele conversa com todo mundo, ele mexe no computador de um, enche o saco de outro, fala que vai dar ingresso para não sei quem. E essa parte eu achava que era mais importante de eu entender. A entrevista em si também foi muito boa, foi numa segunda ida ali para a Band. E é legal que eu tinha um limite de tempo razoável e eu fiz 5 perguntas para cada entrevistado, né? Aí as 5 perguntas para o Souza deu mais ou menos 4 minutos de entrevista, para o Veloso uns 7, para o Léo foi o menos, deu 2, 3, o Cascão deu uns 8, o Neto deu 18, porque ele não para de falar. Então foi muito bom assim, e foram essas 2 idas com 6 entrevistas no total. Luiz, a gente tem muito o que falar ainda, eu quero perguntar muita coisa com relação ao seu TCC ainda e à própria entrevista, mas a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já. O MAC Entrevista volta já.
O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com o jornalista Luiz Fabiani, autor do trabalho O Dono da Bola, 10 anos do maior lançamento de José Ferreira Neto, resultado do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Luiz, voltando do intervalo, eu queria te perguntar, como foi entrevistar o craque Neto? Cara, muito singular, assim. Certamente você não está entrevistando uma pessoa comum. Primeiro, contando como eu cheguei no Neto, né? Eu consegui contato através do Rodrigo Vessone, que trabalha comigo, que é jornalista do site Meu Timão também. Ele me colocou em contato com o Cascão, que eu citei há pouco, que é o diretor do programa. E o Cascão também, há anos, é assessor do Neto. Então, ele que cuida da agenda do Neto, e muitas vezes o Neto nem sabe disso. Então, eu cheguei na Band como convidado, consegui entrar ali, passar a catraca, e fiquei esperando o Cascão, que não aparecia de jeito nenhum, e o Neto apareceu. E ficou umas 2 mesas pro lado. E eu fui abordar o Neto, mas o Neto não tinha a menor ideia de quem que eu era. O Cascão não tinha comentado com ele que ia ter entrevista. E assim, o primeiro contato foi até um pouco... Eu não sei se o Neto achou que era um fã que tinha invadido a Band. Eu tentei ser o mais cauteloso possível, mas ele foi muito seco, assim, nesse primeiro contato. E não daquele jeito Neto, foi de um jeito até que tava um pouco triste. Ele até fala, cara, tô com a voz ruim, hoje não vai dar. Eu tava, pô, Neto, eu preciso entregar esse trabalho. Daqui 2 meses, cara, eu não vou conseguir voltar tão cedo, não sei o quê. E aí o Cascão chegou, conseguiu fazer esse meio de campo, enfim. E aí a gente foi para uma salinha interna na Band para fazer a entrevista. Cara, a primeira pergunta que eu faço pro Neto, ele responde com um palavrão impronunciável, assim, de cara. E eu na hora fiquei meio em choque, porque eu falei, pô, é legal que ele tá falando, é engraçado, mas não vou conseguir colocar isso no meu livro, né? Eu preciso de conteúdo. E aí ele já entendeu um pouco o teor do papo. E aí o desenrolar foi muito natural, assim. Aí o Neto entrou muito na vestimenta do Neto do programa. Do cara que fala de 30 assuntos quando é perguntado de um. Exatamente. E aí começou a render muito mais. Como eu falei, foram 18 minutos de entrevista. E ela está integralmente na revista. Não tem um material que eu falei, não, isso aqui não serve. Porque para entender o Neto jornalista, a gente tem que entender muito da personalidade do Neto jogador também. Então a pergunta ela vai seguindo uma ordem cronológica, primeiro do Neto da infância, depois do Neto jogador, e aí no final falar um pouquinho do Neto apresentador. Então essa ordem cronológica deixou tudo muito legal e só agregou em conteúdo para a revista. Luiz, eu não quero te prejudicar, mas eu gostaria de te perguntar, você tem algum time assumido? Sou corintiano. Assumido, não vai prejudicar a carreira jornalística. Não. Eu queria te perguntar, você ser corintiano, deu mais amor para você realizar o TCC, para a entrevista com o Neto? Cara, eu não posso ser hipócrita. Eu nasci em 2000. Então, a figura que eu tenho do Neto é muito mais do Neto jornalista do que do Neto jogador. O Neto ele encerra a carreira dele de alto nível em 98. Né? Então, ainda que seja um ídolo da instituição, eu nunca coloquei o Neto numa posição de ídolo meu enquanto jogador, como eu tenho em jogadores de 2007 em diante, por exemplo. Então, essa figura do Neto, para mim, sempre foi muito mais a do apresentador. E aí eu não colocaria nem uma figura de idolatria, mas falaria... O que eu falava do Neto era, olha esse cara, olha o que ele tá fazendo, sabe? E aí se manteve, foi muito legal. E assim, só cresceu mais a admiração que eu tenho por ele, porque é uma pessoa que... o Neto é muito coração, sabe? O Neto, ele faz muitos gestos que ele nem conta para ninguém. Tem um exemplo, o filho da faxineira da Band, o Neto pagou o curso de inglês para ele. Hoje ele é professor de inglês dessa mesma escola, paga a faculdade de filho de funcionário, ajuda todo mundo que é preciso. Tem o caso até do Ezequiel, que é um ex-jogador do Corinthians dos anos 90, que está com problema nos dentes. O Neto paga o tratamento dentário dele, pagou uma dentadura. Então, isso tudo só colaborou para que eu admirasse ainda mais o Neto. O Neto, tem um coração muito bom, ele é uma pessoa muito boa. Por mais que de vez em quando ele fale algumas baboseiras, né, não tem como negar, mas ele tem um coração muito bom. O nome craque Neto, você acha que ele é craque? Ele foi mais craque na carreira futebolística ou craque como apresentador? O craque Neto, primeiro de tudo, ele é auto-intitulado, né? Porque ainda que o torcedor do Corinthians o trate tal qual um craque, é o Neto que introduz o nome craque Neto. E, cara... Eu acho que o Neto do Corinthians, se a gente for analisar a carreira toda dele, é um Neto que destoa muito do Neto do restante da carreira. Né? O Neto ele vem pro Corinthians em 88 praticamente chutado do Palmeiras. Né? E quando ele sai do Corinthians em 93, ele também sai chutado e não consegue manter o mesmo nível. Então, se a gente for ter o conceito de craque como o ápice do jogador, eu acho que ele foi mais craque como jogador do que como comunicador. Mas se a gente for fazer um balanço geral da carreira do Neto, ele vai me matar se ele ver isso eventualmente. Aí eu acho que ele é muito mais craque como comunicador. Com relação ao seu TCC,
Qual foi o maior desafio para a realização dele? Cara, sendo bem estudante mesmo, a corrida contra o tempo, de verdade. Porque, como eu falei, eu tive que trocar o tema em agosto, setembro, e aí reiniciar do zero. Para o pessoal que é aluno aqui do Mackenzie vai saber, a gente inicia o processo de realização do TCC no começo do 6º semestre. E eu iniciei o meu, por essa mudança, no começo do 8º. Então, eu praticamente joguei um ano fora. E aí a maior dificuldade foi essa. E também trabalhar em áreas que eu nunca trabalhei. Por exemplo, eu trabalho com mídia escrita, mas nunca precisei trabalhar com diagramação. Nunca precisei trabalhar com ilustração. Então, buscar conhecimento dessas áreas e aplicar no conteúdo prático, sabe? Então, eu tive muito pouco tempo para aprender muita coisa. O saldo foi positivo, mas foi sofrido. Além de positivo, foi sensacional. O que mais te marcou na realização do seu TCC? Um momento que te deixou, que mais te marca? Cara, eu acho que o dia que eu bati o martelo que eu ia mudar o tema. Foi em agosto, o meu orientador Anderson Gurgel me ligou e falou, ó, a gente precisa tomar uma decisão. Se você for manter o seu tema antigo, beleza. Mas a gente vai ter que esperar mais alguns meses para começar por conta do comitê de ética. E o meu tema antigo era um livro. Então seria algo muito mais denso para fazer em pouco tempo. E eu precisei ser frio e falar, não, vamos começar do zero. E aí mudou tudo. Até por isso ele deixa de ser um livro, que inicialmente seria, eu queria muito fazer um livro de TCC, deixa de virar revista, até pelos moldes exigidos pelo Mackenzie. E acho que esse momento me marca bastante, foi uma mudança de rota muito forte. E na sua revista, linda revista por sinal, tem umas imagens maravilhosas. Você pediu para fazer as imagens, você mesmo fez as imagens, você retirou as imagens de algum lugar? Cara, quem dera eu tivesse a capacidade de fazer esse estudo de arte. Não, quem fez foi o Daniel Rezende. O Daniel Rezende, ele trabalha com essas artes até em vídeo, é um cara extremamente competente. E para ser sincero, eu acho que o ponto alto do meu TCC é o que eu não fiz, que foram as artes. Porque, realmente, você pega a revista, você bate o olho e fala, esse negócio aqui é maravilhoso. E, realmente, o Daniel manda muito bem. As artes em si fui eu que escolhi, né? Porque são fotos originais que ele transforma em desenhos. Aí as fotos eu que escolhi. Então, tem até o Neto vestido de Peppa Pig, né, no meio da revista. Ele fazendo creu também. Exatamente. Mas aí o toque genial do Daniel deixou tudo melhor. Voltando um pouco no tempo, no que a gente tinha falado na entrevista, eu ainda estou curioso. Como foi conhecer, eu particularmente não sou corintiano, mas como foi conhecer os outros participantes do programa, até o Cascão? Cara, foi surpreendente, de verdade, porque foram os que me trataram melhor, assim. O Veloso foi um cara que ele não é um cara que parece que ele gosta muito de você. E aí, realmente, ele não é um cara que vai ficar sorrindo, que vai ficar brincando. Mas ele é muito sóbrio nas respostas dele. Você entende por que ele virou comunicador e é há 10 anos pelo jeito que ele fala. O Souza é uma diversão de pessoa, velho. O Souza é um cara que dá risada a cada 10 frases dele, toda hora tá fazendo piada. E agrega, cara, porque como eu falei, o Neto ele é um personagem ímpar no jornalismo, então você precisa de personalidades que entendem ele. O Souza é um desses. O Cascão, ele traz muita visão técnica do funcionamento do programa. Então, quem tá ali no switcher, quem tá ali falando no ouvido do Neto, troca de assunto, e o Neto fala, cala a boca, eu quero falar do que eu quiser, é o Cascão. Então, precisava ter a figura dele. O Neto fala tanto do Cascão no programa e as pessoas nem sabem quem é o Cascão. E é uma baita personalidade, jornalista também, citando o nome dele também, o Renato Nalêcio, né? Que hoje até tem um podcast trabalhando, cobrindo Corinthians. Muito legal o podcast, por sinal. Muito bom, muito bom. E, enfim, dessas entrevistas, todas agregaram imensamente. E aí você tem outras personalidades, como eu falei, que não fazem parte do programa e que também agregam. Uma das minhas intenções era não fazer uma revista puxando o saco do Neto. E era até uma das exigências do meu orientador. Então, para isso, a gente busca o Mauro Betti. Me passa a visão, enquanto um cara que trabalhou com o Neto há 15 anos atrás, de como você enxerga o jeito dele de fazer jornalismo. O Tomás, que é historiador do Corinthians, por que o Neto sai da porta dos fundos do Corinthians? Então, trazer esse outro lado também. Então, toda entrevista tem a sua finalidade. Em pouquíssimos casos eu repeti pergunta, porque eu precisava ter uma pluralidade de conteúdo enorme. Se eu repito a pergunta, muitas vezes o conteúdo da resposta vai ser o mesmo. E aí eu não vou usar duas aspas iguais. Então, a ideia era essa, cada entrevista tinha uma finalidade e foi fielmente estudada. Voltando mais um pouco no tempo, é uma dúvida que eu ainda preciso sanar. O programa é formado prioritariamente por ex-jogadores, como foi citado anteriormente, e não se vê tantos programas bem formados com ex-jogadores. Por exemplo, você vê do Benjamin Bach, por exemplo, que tem o Sheik, mas que deu a ligação do Donos da Bola difícil.
Você acha que essa formação, esse elenco formado prioritariamente por ex-jogadores, alguns convidados como jornalista, como o Canhão, por exemplo, que é muito engraçado as interações do Neto com o Canhão, não dá pra falar algumas palavras que ele chama, o Canhão, mas é muito engraçado. Você acha que prioritariamente ele ser formado por ex-jogadores foi o essencial para a chave do programa? Não é essencial que a resposta já foi dada, mas você acha que foi uma das chaves do programa? Sem dúvida. Até pelo nome do programa, que é Os Donos da Bola. Uma forma de comunicar com as pessoas, por exemplo. Perfeito. O Donos da Bola ele surge em 2012, já com ex-jogadores na sua bancada, já com o Ronaldo Giovanelli participando, já com o Denilson participando, e o Neto e o Denilson hoje nem se dão bem, inclusive. Mas essa figura do ex-jogador é essencial, tanto é que quando sai um, ele substitui com outro, ele nunca mudou a rota do programa. Em dado momento, o Edilson, Capetinha, precisou sair, e aí foi quem entrou o Souza. O Veloso é um cara que ele vai puxar do Baita Amigos, que é outro programa que ele tem de segunda à noite no Band Esportes. Então, é algo que pro Neto e pra produção é inegociável. O nome Os Donos da Bola faz referência aos jogadores. Então, é basicamente quem tem capacidade para falar de bola. Os donos da bola surge daí. Então, os ex-jogadores, sem dúvida, são o pilar desse programa. Agora, para puxar um pouco o saco da casa, como foi para você realizar o TCC na Universidade Presbiteriana Mackenzie? Trabalhoso pra caramba. Não, foi bom. O Mackenzie me deu todo o suporte que foi necessário, desde o início, assim, até não só com o meu orientador, mas falando com outros professores. Não tenho do que reclamar, minha banca foi um momento marcante também. Enfim, o Mackenzie me deu esse suporte no momento que eu precisei trocar de tema, sabe? Então, não faltou a ajuda da faculdade, por vezes faltou minha própria ajuda, porque é difícil ter constância, mas o Mackenzie me ajudou demais. Quanto tempo você demorou para realizar seu TCC? Que eu vi que você disse que foi bastante tempo, comeu bastante tempo. Mais ou menos 2 a 3 meses, tudo. Foi Bastante então, algo que é feito para você produzir em 14, eu fiz em 2, 3. Então, e foi um ano complicado, porque eu deixei o cargo de estagiário no lugar que eu trabalho no começo do ano, para trabalhar em período integral. Então, basicamente, eu ia para o Mackenzie, ficava das 7 às 11, ou 7h30 às 11, né, horário de aula. Ia para casa, demora 1 hora para chegar em casa, chegava lá meio-dia, almoçava, 1 hora eu estava livre, e às 3 horas eu começava a trabalhar. Então, tinha da 1 às 3 ali todo dia para fazer o TCC e não tinha nada dedicado ali, um tempo livre para mim. Então, foi um respiro, sabe? Tipo, senti que saiu um peso enorme das costas. E por mais que a nossa banca seja só no meio de dezembro, a sua primeira entrega é em outubro. Então eu começo em agosto e em outubro eu tinha que estar com tudo pronto, né? A sua primeira entrega, ela é submetida a alguns ajustes, aí você tem esses ajustes para fazer no período de 1 mês, menos até, mais ou menos 3 semanas, e depois que você faz essa nova entrega, você tem um período preparatório para a banca. Então eu vou ser bem sincero, agora que eu já estou formado, o diploma está em mão, ninguém vai tirar, eu entreguei algo que não estava pronto. Eu falei, eu preciso entregar para dar uma resposta e faço os ajustes depois. Então foi complicado, mas o que o Mackenzie poderia fazer, ele fez. Qual a sua dica para quem vai começar o TCC agora? Cara, primeiro escolhe um tema cedo, inicialmente isso. Segundo, escolhe um tema que você gosta, inegociavelmente. Não tenta fazer um tema difícil para se inserir no mercado de trabalho, algo do tipo. Não que os outros não sejam difíceis, mas tem que ser prazeroso fazer. Se eu estivesse fazendo sobre algo que eu não gosto, muito dificilmente eu estaria formado nessa altura da minha vida. Então, inegociavelmente, vai num tema que você gosta, vai num tema que você domina, porque naturalmente as coisas vão acontecer mais rápido. Por mais que você seja muito ambicioso, como eu fui, de querer fazer um livro, escolha algo que é conveniente à sua carga horária da sua vida. Tipo, não dá para você viver a utopia. Eu vou fazer um livro, não preciso ter final de semana ano que vem. Não, você vai ter seu final de semana. E muitas vezes você não vai ter tempo para fazer o seu trabalho. Então, consiga unir bem as coisas, defina seus focos, controle bem o tempo. Isso é essencial, porque muita gente não trocou de tema e teve a mesma dificuldade que eu, porque quando começou o ano não estava fazendo nada. Então, tem que ser um tema gostoso de fazer, tem que ser um formato atraente, um formato que você domina e o resto das coisas vão acontecendo naturalmente. Luiz, cara, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer demais, você não tem noção de como foi maravilhoso ter você aqui, a presença de você aqui. Eu queria te agradecer pelo tempo que você teve, não sei se você tem agenda apertada, provavelmente, principalmente por trabalhar no portal Meu Timão, né, que é perto, é próximo do seu time de coração, que você falou que por fora da entrevista que deve ser difícil de trabalhar.
Cara, eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Cara, obrigado pelo convite, fiquei honrado mesmo. Eu até tava brincando com o Fred vindo pra cá, que 2 meses depois de formado ainda tem que estar voltando aqui. Né? Mas, pô, que seja a primeira de muitas aí, foi um prazer falar com você. Sentir meu projeto ainda mais valorizado e, pô, boa sorte para vocês aí no restante da vida acadêmica. Muito obrigado. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.